Brasil. No dia 15 de março de 2015, onde milhares de pessoas foram às ruas do país manifestar os seus direitos e contra os atos de corrupção. Para falar sobre o assunto, convidamos Judivan Vieira, formado em Direito, pós-graduado em Política e Estratégia pela UNB, Universidade de Brasília, e conhecido mundialmente pelo seu livro Ferramentas contra a Corrupção. Em entrevista nos estúdios da Rádio AL para o blog Estagiários em Ação, ele deixou claro que a corrupção começa dentro do ambiente doméstico. Ela começa em casa. Começa com as pequenas chantagens que as crianças fazem, que os pais fazem para com as crianças, e isso vai se espalhando, né? Porque todos nós na sociedade temos o dever de informar e de educar, seja com nossas palavras, seja com o nosso exemplo. Acima de tudo, com exemplo, porque um exemplo fala muito mais do que as palavras. Judivan explica como teve a ideia de escrever um livro sobre esse problema que assombra o nosso país e também relatou as 3 principais ferramentas que, na sua opinião, fazem diferença no combate à corrupção. Viajando pelo Mercosul, eu descobri que nós tínhamos excelentes escritores abordando o tema de corrupção na Argentina, no Uruguai, no Chile, mas não tínhamos um escritor brasileiro. Aquilo me deu um pouquinho de ciúme. Aí me surgiu a ideia de escrever o livro. Só que eu aperfeiçoei e pensei, olha, para causar um impacto, eu vou escrever uma coleção. Por isso que eu escrevi 5 livros de uma vez. O livro 1 é a perspectiva histórica sobre a corrupção. O livro 2, a perspectiva política sobre a corrupção. O livro 3 é a perspectiva jurídica sobre corrupção. O livro 4, a perspectiva do direito internacional sobre corrupção. E, por fim, o livro 5 está intitulado de Ferramentas de Combate à Corrupção no Mercosul, como paradigma para o mundo. Nós temos inúmeras ferramentas de combate à corrupção que, se utilizadas, elas podem produzir um efeito muito positivo. Eu vou citar 3. A primeira ferramenta é a ética, porque a ética ela prega a justiça. Por isso que eu trabalho em todos os livros com a ética e com a moral, porque a moral, a moralidade, tem a ver com o fato de você saber o que é justo, honesto e você materializar isso no seu dia a dia. Como é que nós agimos moralmente para combater a corrupção? Assim, fazendo distinção entre o certo e o errado, o justo e o injusto, o legal e o ilegal, o honesto e o desonesto, e praticando o bem. Isso é agir conforme a moral. E a terceira ferramenta, depois da ética, depois da moral, é o direito. No ponto de vista de Judivan, é só educando que vamos combater a corrupção. Desde que o homem nasceu na face do planeta, a corrupção o acompanha. O que a gente pode, eu estou demonstrando isso cientificamente, é que nós podemos reduzi-la a limites toleráveis. Eu gostaria que as pessoas entendessem que lutar contra a corrupção não é xingar, não é atirar pedra em vitrine. Combater a corrupção passa por nos educarmos, por um processo educativo racional. É educando que nós vamos combater melhor a corrupção. Para concluir, o escritor deixou uma mensagem para todo o povo brasileiro. Eu gostaria que todos vocês que me ouvem, que nós, todos nós, cada um, enquanto ser humano, individualmente, podemos parecer insignificantes, mesmo que você se sinta como eu me sinto. Eu, Judivan Vieira, me sinto uma gota d'água na semeadura desse processo educativo. Mas se você, como uma gota d'água, se unir à próxima, e nós, como milhões de gotas d'água, individualmente nos unirmos, nós seremos um mar poderoso. Nós teremos capacidade, força para reduzir a corrupção a limites toleráveis. Nós podemos mais como nação. Para concluirmos a matéria de hoje, iremos deixar uma mensagem de Martin Luther King, um dos maiores líderes e protestantes da história da humanidade. Quem aceita o mal sem protestar, coopera com ele. Palavras de Martin Luther King. Que país é esse? Que país é esse? Da Rádio AL direto para o blog Estagiários em Ação, repórter Giriel Cunha E repórter Maicon Souza.